Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal e hoje eu gostaria de falar sobre o meu relato de parto. Mas antes de iniciar o vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e bora pro vídeo. Vou começar contando sobre o parto da Ailinha. O parto da Ailinha estava previsto para setembro, pro dia 23. Era para ser uma virginiana, porém acabou que ela não veio no dia 23, ela acabou nascendo no dia 29. No início de setembro, eu lembro que a gente foi pra praia, né, que foi bem no 7 de setembro, né? E a gente viajou tudo e ficava naquela ansiedade. Eu tinha acabado de entrar nas 39 semanas e eu tinha plena certeza de que ela ia nascer nas 39 semanas, não sei por quê. Acho que por ser a primeira filha, por ser a minha primeira gravidez, então pra mim era tudo novo, era tudo uma ansiedade, e eu queria que tudo acontecesse logo. E daí a gente viajou e ficava naquela coisa assim, ah, imagina se ela nasce aqui na praia, imagina se ela nasce aqui não sei o quê. Ah, cuidado para não fazer um esforço, vai que não nasce, e ficava naquelas brincadeiras assim, né? E daí a gente viajou super tranquilo, voltamos para casa. Na verdade, eu me arrisquei, né, por ter ido numa data como essa, mas acabou que deu tudo certo. Então a gente voltou tudo, passamos algumas semanas super tranquila e eu sempre ficava naquela da virada da lua. Cada vez que a lua virava, que era dia da lua virar, eu falava, não, agora ela vai nascer, agora ela vai nascer. E nada. Portanto que eu lembro que acho que uma semana antes dela nascer era lua cheia. E daí era antes do dia 23. E eu falei, não, ela vai nascer na lua cheia, porque dizem que menina vem na lua cheia. A Alicia tá aqui brincando, ela tá acordada. Então eu tô de olho nela aqui. Os barulhinhos é ela que tá fazendo. Bom, aí veio a virada de lua e nada dela. Eu falei assim, bom, se ela não veio agora, eu não sei como é que vai ser, né? Porque provavelmente eu vou ter que ir pra indução, porque eu já tava de 40 semanas e nada dela nascer. Então, passou mais uma semana. Eu lembro que no sábado a gente foi no McDonald's, daí a gente comeu, que eu falei assim, ah, eu precisava comer alguma coisa gostosa. Daí a gente foi, comeu tudo, daí sempre ficava naquela brincadeira, cada vez que a gente saía de, ai meu Deus, será que agora ela vai nascer? Imagina se ela nasce aqui no carro e não sei o quê. E nada, daí passamos um domingo tranquilo. Na segunda-feira, que era dia 27, eu lembro que era de noite, a gente estava em casa, e eu peguei e fiz um stories, um bumerangue da minha barriga, e tinha colocado assim de brincadeira, vem minha menina, não sei o quê, eu tô com saudade. Vem minha menina, a mamãe tá ansiosa por você. E ainda com a mão na barriga, assim. Aí no dia 28 ia ser uma virada de lua. Se eu não me engano, era a lua minguante ou a lua crescente. No dia 28, daí na terça-feira, eu amanheci tranquila também, não sentia nada. O que eu tinha, na verdade, durante esses dias era muita dor pélvica. Me doía muito, 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 assim. Até tinha uns grupos que eu participava e eu sempre comentava com as meninas de que eu sentia muita dor pélvica, muita dor. Às vezes eu não conseguia sentar, não conseguia levantar de tanta dor que eu sentia. Então eu sempre achava que ali eu estava entrando em trabalho de parto, mas não tinha nada relacionado. E daí no dia 28, daí eu amanheci com aquela dor, né, pélvica normal. Daí levantei pra ir no banheiro fazer xixi. E a hora que eu levantei, isso era umas 8 horas da manhã. A hora que eu levantei, eu senti que escorreu alguma coisa assim, involuntário, não era xixi. Mas eu pensei que era xixi. Eu falei assim, nossa, foi xixi na calcinha, né? Na calça. Mas era bem pouquinho, não era muita coisa. Aí peguei, fui no banheiro, terminei de fazer xixi, beleza. Aí voltei a deitar mais um pouco, falei, vou dormir mais um pouquinho, depois eu levanto pra fazer minhas coisas. Aí dormi, acho que mais uma hora, daí acordei com vontade de ir no banheiro de novo. Daí a hora que eu levantei. Daí a hora que eu levantei, eu escorreu mais um pouco. Daí só que veio um pouquinho mais, chegou assim, a passar um pouco pro shorts. Eu até achei estranho, né? Eu tava fazendo xixi daquele jeito. Só que eu percebia que ela era involuntário, não era alguma força que eu fazia, né? Então eu peguei, fui no banheiro, fiz xixi, e a hora que eu terminei de fazer xixi, escorreu mais um pouco daquele líquido. Falei, não, isso não é normal. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa. Aí eu peguei e mandei mensagem pra minha mãe. Daí eu falei assim, mãe, tá acontecendo isso e aquilo. Daí ela falou assim, eu acho que pode ter estourado a tua bolsa. Eu até tava pensando nisso, né? Mas como não tinha dado nenhum indício, eu não tava com dor nada. Eu falei, não, não pode ser, né? Então eu tava super tranquila. Daí quando a minha mãe falou, daí parece que deu aquele clique, assim, eu já comecei a ficar ansiosa. Eu falei, meu Deus, e se eu começar a ter dor aqui?
Porque, assim, quando eu engravidei, a gente nunca pensa no parto. Quer dizer, a gente pensa no parto, mas a gente fica pensando que vai ser super tranquilo, vai ser super normal. E eu sempre quis o parto normal, né? Mas eu tinha muito medo da dor também. Mas eu pensava que ia ser super tranquilo. Ficava lendo um monte de coisa e não sei o quê, e daí fazia exercício disso e daquilo pra ver se ajudava, né? Mas aí quando chegou naquela hora que eu percebi assim, não, eu acho que agora eu vou entrar em trabalho de parto, aí eu comecei a dar um pouquinho da ansiedade, sabe? E falei, meu Deus, agora eu vou sentir a dor, como é que vai ser, meu Deus do céu. Então daí eu peguei, liguei pro meu marido, né? Ele tava trabalhando, mandei mensagem pra ele, falei, amor, me atende, liga pra mim. Eu falei assim, eu acho que eu tô entrando em trabalho de parto, acho que minha voz estourou. Aí foi aquela loucura. Daí minha mãe saiu lá do trabalho dela, e daí tava vindo pra cá, daí o meu marido saiu lá correndo do trabalho também veio. E daí chegou ali em casa, daí eu já tava preparando as minhas bolsas. Daí ele falou assim: não, calma, vamos lá no médico, vamos ver o que que é. Se precisar você ficar lá, volta, pega tua bolsa, né? As bolsas, as coisas, e a gente fica lá no hospital. Mas se não, a gente volta e fica tudo tranquilo, né? Porque tem aquela coisa de você ir voltar e voltar, né? Eu não sabia o que ia acontecer. Então a gente pegou, foi, encontramos minha mãe lá no hospital. Daí chegando lá, eu tava com um negocinho no meio das minhas pernas, assim, porque tava escorrendo líquido ainda. Ficava toda hora saindo de pouquinho em pouquinho. Aí eu fui me consultar. O médico pegou e foi fazer o toque. Daí, antes ele fez um monte de perguntas, daí ele foi fazer o toque. A hora que ele fez o toque, que ele tirou a mão, já saiu tudo. Ele falou assim, ó, tua bolsa estourou. Ele falou, agora terminei de estourar ela literalmente. Daí ele falou assim, só que assim, você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não, tô super tranquila. Daí ele falou, então assim, tua filha pode nascer agora, como pode. Isso era 10 horas da manhã. 10 horas que eu dei entrada no hospital, na maternidade. Aí ele falou assim, ó, tua filha pode nascer agora, como pode nascer de tarde, como pode nascer de noite, como pode nascer só amanhã. Eu falei, meu Deus. Ele, só que você vai ter que ficar aqui já. Normalmente eles não seguram a gente, né? Só que eu já tava de 41 semanas e 3 dias. Então acho que por isso que eles me deixaram lá. Então eu acabei ficando lá, daí já avisei meu marido. Aí ele já foi buscar nossas coisas pra ir ficar lá junto comigo. Ele foi buscar nossas coisas. Aí eu já comecei a avisar todo mundo, comecei a mandar mensagem, falar, ó, estamos aqui no hospital, qualquer momento ela pode nascer. Já começou todo mundo a ficar ansioso, porque era a primeira neta, a primeira filha, a primeira sobrinha, tudo. Então tava todo mundo naquela ansiedade, assim. E ainda mais porque já tava com 41 semanas e não tinha nada dela nascer, então tava todo mundo naquela coisa. Então a gente subiu, foi pro quarto. Quarto não, né? Porque era maternidade, mas era uma maternidade pelo SUS. Então a gente ficou num quarto. Não é bem um quarto, é uma sala, né? Onde fica as mães ali pra ter seus bebês. E daí tinha eu e mais uma. Daí tinha uma que ela tava ganhando. E tinha umas outras duas que estavam ali só pra dor, mas elas eram cesárea. E daí só eu que tava ali esperando o momento, né? Porque daí no caso, daí eu fui pra poder ficar esperando a evolução do meu parto. E se precisasse, eu iria pra indução, né? Então eu fiquei lá naquele quartinho, daí meu marido chegou com as coisas. E ele ficou ali junto comigo. E ali a gente ficou. Foi passando a hora, foi passando a hora. E naquele desespero. E até no início eles não me deixaram comer, porque era para ter sido uma cesárea minha, só que daí eles ficaram me segurando, porque foi uma confusão, sabe? A Alicia pegou uma chave, daí ela tá brincando com a chave. Como tinha estourado a minha bolsa e eu não tinha dor, a primeiro turno que tava ali comigo achava que era cesárea. Aí quando entrou o outro turno, era parto normal. Aí ficou naquela coisa, aí eu não comia, daí chegou comida pro meu marido, ele comeu e eu não podia comer, não podia tomar água, não podia nada. Eu falei, meu Deus, né? Daí a única coisa que eu fazia era ficar andando pelo hospital para ver se evoluía o meu parto. E até lembro de uma coisa engraçada que eu comecei a andar e comecei a sentir um pouco mais de dor. Às vezes as cólicasinhas começavam a vir. Era umas cólicas bem fraquinhas, assim. E daí elas vinham devagarzinho, vinha devagarzinho, voltava, mas era só aqui na frente, assim. Então eu falava pra ele assim, se for essas dorzinhas, é tranquilo, né? Vou aguentar super bem o parto. Ele falou, é que você não viu nada ainda. Daí eu falei, não, acho que não vai ser mais do que isso, não. E eu achando que era só aquela dorzinha, tava super ótima. Daí eu lembro que passou a tarde inteira e nada. Aí acho que era umas 6 horas da noite.
Eu não lembro mais, porque já faz um tempo, né? Eu não lembro se já era 6 horas ou 8 horas da noite. O médico que entrou de plantão, aí eu peguei e falei assim, ó, eu tô com fome, né? Eu queria comer, eu não sei o que tá acontecendo, se eu vou ter uma cesárea, se eu vou ter um parto normal. Porque cesárea você não pode comer, né? Antes do parto. No parto normal não tem problema. Então eu peguei e fui perguntar, porque eu tava morrendo de fome, tava desde as 10 horas da manhã sem comer e nada. Aí ele pegou e falou assim: não, o teu é parto normal, imagina, por que, que não deram comida pra você? Eu vou pedir pra alguém trazer pra você alguma coisa pra comer e tudo. Aí foram lá pedir, daí trouxeram uma sopinha com pão, chá, tudo, daí eu comi, bem tranquilamente. Aí, né, durante esse episódio, tudo assim, de eu comer e tal, daí o médico falou assim, ó, você vai ter que ir pra indução, porque até agora você não evoluiu nada do parto. Desde a hora em que eu internei, de 4 em 4 horas era feito o toque. Então, eu não estava evoluindo, eu estava com 2 centímetros só e não saía daquilo. Então, eu teria que entrar em indução de qualquer jeito, porque já fazia muito tempo que a minha bolsa tinha estourado e nada, né? Então, poderia prejudicar o neném. Aí eu. Daí eles colocaram o primeiro comprimido e daí a gente ficou ali aguardando para ver. E era de 4 em 4 horas, se eu não me engano, acho que quando era feito o toque era colocado o remédio também. Aí teria que ver quantos comprimidos seriam necessários para que evoluísse o meu parto. E daí eles colocaram o primeiro comprimido, fiquei super tranquila. Vieram fazer o toque, eu continuava na mesma. Acho que eu tinha evoluído 1 centímetro, fui para 3 no máximo, mas não era o esperado, né? Tinha que ter evoluído muito mais. Então eu ficava naquela, daí ficava andando a madrugada, daí foi passando aquela madrugada, e daí eu queria e daí ia passando as horas e nada, e daí ia chegando a noite, e já era acho que quase 10, 11 horas da noite, e nada. Meu marido já estava cansado, eu também estava cansada, e nada dela vir. Então, aí eles colocaram o segundo comprimido, acho que era meia-noite, e daí acho que ali eu comecei a sentir um pouquinho mais de dor. Daí começou a vir um pouquinho mais a dor, que pegava as costas e pegava aqui na frente, assim, as cólicas. Aí eu comecei a sentir o que estava previsto para vir. Então, assim, todo mundo fala, não, mas é uma dor tranquila. Porque tem gente que não sente dor, que daí fala que é uma dor tranquila, mas tem gente que sente dor. Eu senti dor, senti muita dor. Então, ali onde começou a dor, cada vez que eu tentava fechar o olho para dormir, né, porque já era meia-noite, já passava de meia-noite, eu fechava o olho pra dormir e vinha aquela dor assim. E eu falava pro meu marido, esfrega minhas costas que tá doendo. E ele ficava lá esfregando. Aí ele tentava dormir também. Aí eu já acordava ele e falava que tô com dor e precisava passar a mão nas minhas costas e ficava. Aí eu não queria levantar mais pra andar porque eu tava sentindo dor. E daí as enfermeiras falavam, anda um pouquinho, né, pra poder evoluir o parto. Só que eu já não queria mais andar. Daí já tava me incomodando aquilo ali. Eu me contorci inteira na cama de dor. Aí 3 horas da manhã eles colocaram mais um comprimido, o terceiro comprimido. E daí ali foi piorando mais a dor ainda, porque acho que daí começou a fazer efeito o remédio. Aí eu comecei a sentir mais dor. Aí eu já chorava, já falava, eu não sei, sabia se eu ia aguentar. E meu marido ali me ajudando, esfregando minhas costas. Ele queria tentar dormir para descansar um pouco. Mas ele via meu sofrimento e eu ali, e aquela coisa, sabe? Não dormi. Eu passei tava desde as 10 horas da manhã acordada. E até aquele horário ali, às 3 da manhã, eu não tinha dormido ainda, não conseguia dormir. Daí, depois das 3 horas da manhã, a gente ficou naquele sofrimento e a gente ficava olhando para aquele relógio, porque tinha um relógio ali no quarto e ele ficava fazendo tic-tac dentro da nossa cabeça, assim. Eu falava, meu Deus do céu, que tortura, né? Que tortura. E só que no meu caso, eu, né, pelos, né, não por ter conhecimento, mas eu achava que o meu deveria ter sido uma cesárea, pelo tempo, por tudo, né? Não queria, mas eu acho que deveria ter sido. Então, lá pelas 6 horas da manhã, eles colocaram o quarto comprimido. E daí, ali onde já tava piorando minha dor, eu já não tava aguentando mais, tá? Eu tava cansada, porque eu não tinha dormido, cansada de tanta dor. E não, eu tava com 5 centímetros, acho, e não saía daquilo. Eu falava pra ela assim, moça, eu quero ir pro chuveiro. Porque eu lembro que muita gente falou que a água quente ajudava a dilatar. E eu falava, eu quero ir pro chuveiro, eu quero ir pro chuveiro, eu quero ir pro chuveiro. E a enfermeira, eu não posso te levar, não posso te levar. Vamos pra bola, a bola vai ajudar, não sei o quê. Aí trouxeram a bola.
Aí ali ficava ali, fiquei naquela. Mas assim, ó, eu sentei naquela bola ali, que ali pra mim foi o fim do mundo. Eu falei, meu Deus do céu, não, não quero. E eu tava com tanta dor aqui, assim, pélvica, que quando eu ia me mexer, meu Deus, parecia o fim do mundo, assim. Parecia que que eu tinha, sei lá, morrido e voltei. Nem sei explicar a dor, assim, sabe? E eu falei, não, não quero, não quero ficar nessa bola. Só que foi ali que meu tampão estourou. Meu tampão saiu. E daí eu levantei e dela falou assim, ó, então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar você no soro, que é a nossa última opção, senão você vai pra cesárea. A gente vai colocar o soro, porque o soro é mais forte. E daí você vai pro chuveiro. A hora que colocou o soro, se aquela dor que eu tava sentindo já tava horrível, quando foi colocado o, o soro, aí eu vi estrela. Nossa senhora, foi horrível, assim. Então, aí fui pro chuveiro, daí fiquei lá no chuveiro, o meu marido ficou junto comigo, e ele ficava ali tentando me ajudar, e eu não sabia mais o que fazer. Eu só chorava de dor, falava que eu não ia conseguir, e ele perdido, sem ter como me ajudar. Então, eu estava numa situação assim horrível, sabe? Aí fiquei ali, fiquei uns 15 minutos no chuveiro, daí foi onde eu senti vontade de fazer o número 2, que daí eu acho que foi ali que, né, que eu tava com 5 centímetros quando entrei no chuveiro, e daí eu comecei a sentir vontade de fazer o número 2. Aí eu falei pro meu marido, eu preciso fazer o número 2. Ele falou assim, não, você não pode fazer, porque senão você vai ter o neném. E eu falei, eu preciso fazer o número 2. Portanto, que eu tinha um vaso ali do lado, né? O chuveiro, o vaso. Eu sentei no vaso, fiz força, bem louca, assim, sabe? Eu tava tão, sei lá, onde tava a minha cabeça, que eu peguei, sentei, fiz força e nada. Aí levantei de novo, fiquei ali no chuveiro, colocando as minhas costas, assim, e até que eu peguei e fui fazer força de novo. Daí eu senti que a força não era atrás, a força era na frente. Foi ali onde eu falei assim, não, eu acho que eu vou ter o bebê agora. Pegou, levantou, saiu correndo, chamou a enfermeira e falou assim, ó, ela tá falando que tá fazendo força. E daí veio com ela. Daí ela falou assim, mãe, o que que tá acontecendo? Eu falei assim, ó, eu tô fazendo força. Eu falei, só que eu tô sentindo a força na frente. Daí ela falou assim, então vamos sair do chuveiro, eu vou levar você ali na cama e daí eu faço o toque pra gente poder ir pro centro cirúrgico. Aí a hora que eu deitei na cama, que ela fez o toque, ela falou, meu Deus, o neném tá nascendo. Ela falou, vai nascer. Ela falou, não vai dar nem pra ir pro centro cirúrgico. Ela falou, é só fazer força, a mãe que sai. Daí eu falei, daí eu, tipo, misericórdia com aquela situação. Aí eu peguei, fiquei na posição mais confortável pra mim. Fiz muita força. Daí meu marido até me ajudava empurrando aqui na barriga, sabe? E, e daí ele me ajudou ali, eu fiz algumas forças até que ela nasceu. E foi a coisa mais linda do mundo. Eu chorei muito, porque foi muito cansativo. Foi tipo assim, como se fosse quase 2 dias. Ela nasceu às 7h37 da manhã, da quarta-feira, dia 29. E foi linda demais, assim, na hora que ela nasceu, que eu peguei ela, abracei ela, vi o rostinho dela, assim, eu me emocionei demais. E ali passou a dor, não senti mais nada. Assim que ela saiu, a dor acabou. Eu falei, graças a Deus. Daí, ai, foi lindo. Foi muito, assim, eu nem sei a palavra, assim, mas foi muito gratificante ver meus braços e eu chorei muito. Então é isso, gente. Esse foi o relato da Ayla. Se vocês quiserem o relato 2 do parto da Alice, eu conto pra vocês. Então comenta aqui embaixo, diz o que você achou, me conte como foi o seu parto, se você sofreu bastante, se foi super tranquilo. E até o próximo vídeo. Beijinhos.